Olá, galera da Minha Laia, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre branquitude e vou usar o exemplo da reportagem da semana passada, que foi o encontro do Trump com o presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul, que foi uma verdadeira emboscada do Trump para constranger e humilhar o presidente, mostrando fotografias da República do Congo, falando que aquelas fotografias daquela região significava um genocídio branco, seriam corpos sul-africanos brancos que ali num revide do apartheid, o povo africano, né, o governo africano estaria matando povos brancos. A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers. E aqui eu quero lembrá-los que o sul-africano Nelson Mandela, ele tem uma frase muito interessante que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E o racismo, ele é constituído num amplo aspecto social e vai ocorrendo as ideologias de forma grupal. Se eu pergunto, só brancos podem ser racistas? Sim, só brancos podem ser racistas porque eles têm um poder institucional, um poder legal, econômico, social, cultural, que concedem a eles o privilégio de se achar ou de ter uma supremacia, que a gente vai chamar de supremacia branca. Quando o Trump, ele humilha, faz questão de humilhar publicamente o presidente da África do Sul, ele vai utilizando da superioridade que ele acha que ele tem para poder diminuir e colocar aquele negro no lugar dele, que é o lugar de estar subordinado à razão ou à sua perfeição de presidente branco. Ele faz isso com muita segurança porque ele pertence a um grupo americano onde os 10 mais ricos são 100% brancos, 7 dos quais listados entre os 10 mais ricos do mundo. O Congresso norte-americano tem 90% de brancos. Os governadores norte-americanos são 96% brancos. Os conselheiros militares e primeiro escalão são 100% brancos. Presidente e vice-presidente, branco. Bancada conservadora republicana na Câmara dos Deputados, mais de 90% são brancos. O atual gabinete presidencial norte-americano é formado com 90% de homens brancos. Os que decidem quais programas de televisão os americanos vão assistir é de uma maioria branca. Os que decidem, né, as editoras que decidem as publicações de livros são maiorias brancos. Quem são os produtores de música? A maioria nos Estados Unidos são brancos. Que dirigem os filmes, a maioria são brancos. Professores nos Estados Unidos são brancos. A equipe, né, de futebol americano, profissional, masculina, tem 97% de branco. Ou seja, você tem uma turma, né, uma maioria branca, e essa turma ela se protege, ela vai formando seus convívios sociais, econômicos, vão se fortalecendo como um agrupamento de pessoas brancas, pertencentes à mesma cultura, ao mesmo estilo. Só que os americanos, eles não podem esquecer que o país foi fundado pela escravização, né? Então, houve o sequestro negro que, chegando nos Estados Unidos, formou-se a colônia e o enriquecimento daquela população branca que vinha, na sua maioria, da Inglaterra e outros países da Europa, conseguiram extrair as riquezas dos Estados Unidos e a mão de obra e a força de trabalho negra, né? Então, eles acabaram fazendo o genocídio indígena, porque os indígenas lá habitavam, possuíram esse país, e quem construiu os Estados Unidos foi a população negra, né? E eu vou ler um trecho do livro da Rob DiAngelo, que vai dizer o seguinte: as pessoas brancas, os europeus e os seus descendentes continuam a se beneficiar do contrato racial que cria um mundo à sua imagem e semelhança cultural, com estados políticos favorecendo diferencialmente seus interesses, com uma economia estruturada em torno da exploração racial dos demais e com uma psicologia moral consciente ou inconscientemente inclinada a privilegiá-los, tomando o status quo do direito racialmente diferenciado como normativamente legítimo, fazendo com que não seja investigado mais profundamente.
Vejam, a antiga economia americana, ela foi construída tendo o trabalho escravo como alicerce. Então, o presidente estava ali na Casa Branca, não é? Mas o Capitólio, eles foram construídos por pessoas escravizadas. O presidente James Carr negociou escravos no Salão Oval. Os lamentos sobre a patologia negra, a crítica às estruturas da família negra por estudiosos e intelectuais soam falsos, em um país cuja existência se caracteriza pela tortura cometida contra os pais negros, pelo estupro de mães negras, pela venda de crianças negras. Ou seja, esse grupo branco levou tanta vantagem na escravização dessas pessoas, desses corpos, que hoje a gente pode afirmar que eles têm o privilégio. O que é o privilégio? É quando um grupo leva vantagem em cima do outro. E é isso que os Estados Unidos fez, é isso que o mundo faz ainda. Então, não há que se falar em racismo reverso, porque o Trump praticamente falou uma coisa dessa, né? Ao dizer que a África do Sul estaria cometendo um genocídio branco, ainda com fotos e filmagens fake news, nem era ali fotos representativas da África do Sul, depois de uma África do Sul passar por um apartheid no seu próprio território de nascimento, de origem, vinha ali pessoas brancas, de minoria branca, né, utilizar da força de trabalho dos negros, oprimir, separá-los. Aí o Trump tem essa cara de pau, né, de chegar na frente do presidente e dizer que eles estariam cometendo um genocídio branco. A branquitude, ela tem isso. Se a gente colocar isso no nosso cotidiano, vamos dizer, no nosso cotidiano de trabalho, a gente vê os nichos brancos, né? E aí eles vão aproveitando da galera que ganha menos, dos negros, para levar essa vantagem, né? Vejam, negros não têm cargo, não estão nos cargos, porque quem que vai querer sair do seu lugar de privilégio para poder passar essa vaga para o negro? Então, os brancos acostumaram a estar nessa posição, e quando a gente reverte isso, ou tem muitas possibilidades de acontecer, de estar numa posição melhor, isso causa muita estranheza, isso causa muito incômodo, porque não é legítimo, ou não é normal, ou não é comum um negro estar numa posição mais intelectualizada, ou de gestão, ou de poder de decisão. A branquitude também fica muito incomodada com as nossas requisições, com os nossos argumentos, né? Na medida que nós vamos colocando nossos posicionamentos, elas vão se sentindo inflamadas, vão se sentindo que cometeram um crime. Poxa, meus antepassados cometeram um crime e agora eu estou pagando por isso, né? E começa a ter ali uma fragilidade branca, né? Quase que a gente começa a ter dó dos brancos, porque eles, coitados, estão se sentindo fragilizados por conta desse movimento negro se posicionando, se colocando e afirmando: nós não somos inferiores a vocês. Se sentem intimidados, né, e chegam até a receber o colinho de muitas pessoas, né, porque não é o lugar também da branquitude estar no sofrimento ou ser deslegitimada, né, porque esse posicionamento foram sempre deles. Então, sempre a branquitude é que deu o descrédito para nós, não ao contrário. Então, quando isso acontece, há muita revolta, há muita tensão. E é nesse ponto que nós ainda precisamos construir estratégias de mediação, de resistência, para que brancos e negros consigam conviver, porém entendendo que há uma reparação histórica a ser feita e que ações afirmativas podem diminuir e equacionar essa situação.